Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, certo? E nesta oportunidade a gente vai falar mais agora sobre o segundo fenômeno, ou seja, a segunda propriedade coligativa, que é a crioscopia, certo? Enquanto a primeira propriedade coligativa, que é a tonoscopia, tem a ver com a pressão de vapor, agora a crioscopia tem a ver com o ponto de congelamento, certo? De uma substância, ou o ponto de solidificação daquela substância, certo? Então vamos ver aqui o primeiro, que é ponto de solidificação ou ponto de congelamento. É a temperatura e a pressão na qual um líquido vai congelar, ou seja, vai passar do estado líquido para o seu estado físico sólido. Mas por que tem aqui essa palavra ponto, né? É porque é retirado do gráfico ortogonal cartesiano. No gráfico cartesiano vocês têm sempre duas coordenadas, o eixo x e o eixo y, né? Aí o encontro dessas duas retas x e y vai dar no ponto, certo? É a mesma coisa, só que tira o x e tira o y, né? E coloca pressão e temperatura. Aí esses dois valores, pressão e temperatura, vai dar no ponto de solidificação. Vai ser a temperatura e a pressão na qual um líquido vai congelar ou vai passar do estado líquido para o estado físico sólido, certo? Porém, como aqui a pressão é basicamente constante e a crioscopia não vai alterar tanto a pressão, a nossa pressão ela é sempre de 1 atm, né? Considerando que o local, né, esteja no nível do mar ou próximo do nível do mar, certo? A pressão vai ser mais ou menos ali constante, e aí a crioscopia vai alterar mais a temperatura daquele líquido, a temperatura na qual aquele líquido vai passar do líquido para o sólido ou vai congelar. E aqui nós temos 3 exemplos, né? O ponto de solidificação da água, né, que é bem famosa, 0 graus Celsius. Quando a gente, por exemplo, coloca um copo de água ou uma garrafa de água ao congelador, minutos depois, quando a água atingir os 0 graus Celsius, ela vai congelar ou vai passar do líquido para o sólido. Antes de ir para o congelador, ela está mais ou menos a 30 graus Celsius, né? Aí quando a gente coloca no congelador, a temperatura dela vai caindo de 30 para 20, para 15, para 10, para 5, e quando chega no 0 graus Celsius, ela começa a solidificar. Quando toda a água chegar no menos 1 grau Celsius, toda ela vai estar no estado físico sólido, ok? Ponto de solidificação do álcool, né, que é bem famoso, ele é mais conhecido como álcool, mas o nome dele propriamente dito é etanol, ou álcool etílico. O seu ponto de solidificação será menos 118 graus Celsius. Veja que é muito mais baixo que o ponto de solidificação da água, certo? O ponto de só lembrando, e é interessante ressaltar que o ponto de solidificação é o mesmo que o ponto de fusão, certo? Ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de solidificação também 0 graus Celsius, no caso da água, né? No caso do álcool, é bem mais baixo do que o da água, menos 118 graus Celsius. Por isso, se você quiser fazer o teste, colocar álcool no congelador da sua geladeira, ele não vai congelar, porque o congelador da geladeira só chega a menos 18 graus Celsius. Veja que seria necessário baixar mais 100 unidades negativas para poder congelar o álcool, certo? Mas algumas bebidas alcoólicas vão congelar, né? Mas é porque ela tem menos teor de álcool, né, na sua constituição, certo? Se o álcool tiver em mais quantidade, tipo 40%, 60%, o álcool 70%, até mesmo o álcool absoluto, eles não vão congelar no congelador, certo? E aqui o ponto, só para vocês terem uma noção, que o ponto de solidificação do ferro é 1538 graus Celsius, muito alto já, né? Aqui coincide, novamente, como eu falei, o ponto de solidificação coincide com o ponto de fusão. Então, se a gente quisesse, né, fundir o ferro, ou derreter o ferro, ou fazer com que o ferro passe do sólido para o líquido, seria necessário uma máquina que fizesse
ou que alcançasse essa temperatura de 1538, certo? Então, o ponto de solidificação é isso, temperatura, de forma resumida, temperatura na qual um líquido congela ou passa do líquido, do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Sabendo disso, de antemão, então vamos para o fenômeno em si, que é a crioscopia. Vai ser o quê? O fenômeno no qual há uma diminuição nesse ponto de solidificação desse líquido devido ao mesmo motivo, né, da tonoscopia, devido à adição de um soluto não volátil. O que significa não volátil? Né? O contrário de volátil. E volatilidade é a capacidade que uma substância tem de evaporar, certo? Então aqui nós temos um soluto que dificilmente vai evaporar, porque ele é considerado não volátil, certo? Então aqui a gente pode usar como exemplo sal, açúcar, bicarbonato de sódio, etc, né? Ok? Isso ocorre, pessoal, muito nos países do norte, certo? Como por exemplo o Canadá, lá que são temperaturas muito baixas, a água chega a virar neve, né? Ou seja, ela congela ali. E aí tampa todas as passagens das vias, né? Das rodovias. Aí o que eles fazem? Coloca sal para poder diminuir o efeito da adição de um soluto, diminuir o seu ponto de solidificação. No caso da água, 0 graus Celsius, né? Então quando a gente coloca um soluto, por exemplo, sal, no gelo, aquele gelo vai derreter porque diminuiu a sua temperatura de solidificação. Será necessária uma temperatura menor do que a sua temperatura inicial, no caso da água, 0 graus Celsius. Okay? Então aqui nós temos um exemplo. Vocês podem até estar fazendo aqui, ó, cubos de gelo, e aí ela coloca sal e aí o gelo começa a derreter. Por quê? Porque o sal faz isso daqui, diminui a temperatura de solidificação do líquido, no caso a água. No caso da água, seu ponto de solidificação é 0, então colocou sal vai ser menor do que 0. Por exemplo, menos 1, menos 5 graus Celsius. E aí será necessário mais tempo no congelador para que a água volte a congelar novamente, certo? Então a crioscopia é isso, é o fenômeno no qual, né, há uma diminuição do ponto de solidificação de um líquido devido à adição de um soluto não volátil. E aí o efeito é o mesmo do que o da tonoscopia. Quanto mais soluto a gente colocar, menor será o ponto de solidificação, né? Quanto mais soluto a gente colocar, maior será o efeito. E qual é o efeito? O efeito é de diminuição do ponto de solidificação. Então, quanto mais soluto colocarmos, menor será o ponto de solidificação. Consequentemente, quanto maior a concentração, seja em gramas por litro, seja em mols por litro, certo? Quanto maior a concentração que a gente for colocar de soluto presente na água, também menor será o ponto de solidificação. Então aqui a linguagem é a mesma, quanto mais soluto, menor o ponto de solidificação, quanto maior a concentração, menor será o ponto de solidificação. Então aqui a gente ordenou em ordem crescente de ponto de solidificação de 3 frascos, frasco 1, 2 e 3. Então a ordem crescente fala de quê? Fala de menor ponto de solidificação até o que tem maior ponto de solidificação. Quem será o que tem menor ponto de solidificação? É aquele que tem mais soluto. Então vejam que o frasco 1, que é o que tem menor ponto de solidificação, é o que tem mais soluto, 10 gramas. E assim sucessivamente, 7 gramas e 5 gramas, ok? Que é a ordem crescente de ponto de solidificação. Aqui é uma ordem decrescente, ou seja, do que tem maior ponto de solidificação para o que tem menor ponto de solidificação. Aqui nós temos água pura. Todo líquido puro, obviamente, vai ter o maior ponto de solidificação, porque não tem soluto ainda, certo? Então, o que acontece é que a água pura tem ponto de solidificação 0 graus Celsius. Colocou 1 mol de glicose, um soluto, né? Aí o seu ponto de solidificação vai diminuir. Olha só, quanto mais soluto, menor o ponto de solidificação. Então, coloquei um soluto aqui, então o ponto de solidificação é menor do que 0. Coloquei mais soluto, 2 mols por litro, então vai ser menor ainda. Então, quanto mais soluto eu colocar, menor
menor será o ponto de solidificação. Era 0, diminuiu para menos 1,86 e diminuiu para menos 3,72. Agora só tenha cuidado com a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem crescente é do que tem menor ponto de solidificação ao que tem maior ponto de solidificação. A ordem decrescente é o contrário, é do que tem maior ponto de solidificação. Qual é o que tem maior ponto de solidificação? É só trocar as palavras. Ó. Quanto maior ponto de solidificação, menos soluto ou nem soluto. Aqui, como a água nem soluto tem, então ela é que vai ter o maior ponto de solidificação. E aí quanto mais soluto colocarmos, ou quanto maior a concentração, certo? 1 molar significa 1 mol por litro, então nós temos 1 mol de glicose em 1 litro de água, e 2 molar, 2 mols de glicose em 1 litro de água. Então, quanto maior a concentração, ou quanto maior a quantidade de soluto, se a concentração for maior, a quantidade de soluto é maior, né? Então, menor será o ponto de solidificação. E aí aqui nós temos uma tabelazinha para nós preenchermos, né? Vamos pegar essa dica aqui, ó. Vamos pegar o que tem menor ponto de solidificação, ele vai ter mais soluto. Ou ao contrário, o que tem mais soluto vai ter menor ponto de solidificação. Qual desses 5 frascos tem mais soluto? É o frasco 5, né? E aí, conforme a gente vê aqui no slide anterior, quanto mais soluto, menor o ponto de solidificação. Então, pegamos aqui o frasco 5, que é o que tem mais concentração, ele vai ter o menor ponto de solidificação. Qual dessas 5 opções tem a menor ponto de solidificação? É esse aqui do meio. A gente coloca 5. A gente risca aqui porque ele já teve. Então, fora o frasco 5, qual desses 4 frascos tem mais soluto? É o frasco 3. Então, ele vai ter o menor ponto, ou a menor temperatura de solidificação aqui, fora esse aqui a gente já usou, né? E qual desses 4 itens tem o menor ponto de solidificação? É esse primeiro. Então, a gente coloca 3 aqui para poder preencher e risca esse aqui. Já foi o frasco 3 e 5. Agora, do frasco 1, 2 e 4, qual deles tem mais soluto? É o frasco 1. Ok? Ele vai ter, dentre esses itens que sobrou, a menor temperatura de solidificação. No caso, é essa última aqui. Então, a gente coloca frasco 1. E dentre esses 2 itens que sobrou, frasco 2 e 4. Qual deles tem mais soluto? Óbvio que é o frasco 2. Então, ele vai ter a menor temperatura que está aqui, e no caso é essa, menos 2. E como a gente já sabe, a água pura, ela tem um ponto de solidificação igual a 0 graus Celsius. Pessoal, por hoje é só, tá certo? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Sempre fique em casa, cumpra um isolamento, certo? E até a próxima.